Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. Hoje é sexta-feira, nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje a internet aqui em casa está um pouco melhor, graças a Deus. Oi, Maria Alice, paz e bem. Ontem estava um problema, sabe, pessoal? Não estava entrando nada, era um negócio, né? Mas hoje, graças a Deus, está funcionando, né? Boa tarde, Maria Alice, como é que você está? Aqui a gente está bem, graças a Deus, né? Djalma, Doraci, paz e bem. Nós estamos aí, estamos nesse primeiro momento do acolhimento, vendo as pessoas chegarem aí para a gente conversar. Maria Alice, tudo bem, graças a Deus, Sabe, pessoal, a gente precisa realmente agradecer, sabe? Estamos com uma enfermeira lá do hospital que não tem a sorte da gente, né? Nós estamos bem, graças a Deus. Rita, paz e bem. Fátima, paz e bem, né? Nós estamos bem, graças a Deus. Precisamos agradecer, como eu estava falando, tem uma enfermeira lá do hospital que está numa situação muito ruim mesmo. Aliás, Fátima, sua amiga Leila, teve alguma melhora, alguma piora? Como é que ela está? Rita querida, paz e bem, boa tarde. A gente não tem ideia disso, né? Como as pessoas estão sofrendo por aí. Oi, Denise. Paz e bem, Denise. Como é que estão as coisas? Né, Eu hoje fiz uma pegadinha na chamada, não sei se vocês notaram. Está na mesma, sua amiga Leila, né, Fátima? Essa coisa, quando o paciente encrenca, quando ele fica muito doente, quando ele faz a forma grave, é uma doença muito lenta, sabe? Já vi gente ficar 20 dias, 30 dias, já vi gente ficar 100 dias no respirador, pessoal, 3 meses e um pouquinho. Então, assim, é isso aqui é grave, né? Por isso que eu estou preocupado com a sua amiga, Leila. É a Isa está precisando de oração, sabe, Fátima? Não é assim, não é um caso tão grave como a da Leila, mas está precisando de uma oração. Lá no meu serviço tem várias pessoas infectadas. A gente está numa situação complicada. Denise, estamos indo, preocupados. Eu acho que é importante estar preocupado, sabe, pessoal? Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam assim, Bernardo, você não deve deixar as pessoas nervosas, você deve dar esperança às pessoas. Nós somos seguidores de Jesus, nossa esperança é Jesus, aquele que nos leva na vida é Jesus, mas a gente não pode ser irresponsável, né? A vida, a gente não pode ficar dizendo que está tudo bem, tudo tranquilo. A gente tem que ficar preocupado mesmo, pessoal. A gente tem que sair o necessário, o que é essencial, né? Mais que isso, a gente deve evitar, né? Evitar o máximo possível.
né? Porque isso, uma boa ideia, rezar por todos os doentes. Isso mesmo, Fátima. Né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai resolvendo. Né? E assim, a gente não é irresponsável, né? Ninguém aqui é irresponsável, a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer, a gente está se cuidando, mas a gente tem que ter ciência que as coisas são problemáticas, né? Por isso que é importante a postura de cuidado, de atenção, de não abusar das coisas, né? Para a gente não, vamos dizer assim, não se arrepender depois, né? Oi, Diane, paz e bem. Sabe, pessoal, uma coisa é a gente tomar todo cuidado e ficar doente. Outra coisa é a gente não tomar os cuidados e ficar doente, né? Vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo o Evangelho, a Fátima entrou. Oi, Fátima, paz e bem. Sabe, pessoal, esse Evangelho eu fiz até uma pegadinha, né? Por quê? Porque eu falei assim, nós nos comportamos como crianças porque, num dado momento, né, as pessoas não querem que as crianças se aproximem de Jesus, né? E Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibis. Aí lembra que se você quer ir ao reino de Deus, você tem que ser como uma criança. E agora que Jesus faz uma alusão a crianças, né? E aqui a gente vê que tem dois grupos de crianças, né? Um grupo que grita e um grupo de colegas que ouve. E o que ele se queixa é assim: nós tocamos flautas e vocês não dançam. Nós entoamos lamentos, choros e vocês não batem no peito. Né? Porque havia uma coisa que alguém entoava um lamento e os outros batiam no peito. Né? Se você olhar em alguns filmes, em alguns momentos na Palestina, você vê quando tem uma grande catástrofe, quando morre alguém, não raro, há pessoas batendo no peito. É um ato. É um sinal de dor. Né? E aqui é interessante, porque existe um grupo de pessoas hoje em dia que resolve ficar falando das ações. Né? Então, assim, de vez em quando eu vejo gente que fala assim, por exemplo: antigamente não tinha carro e você caminhava a pé. Antigamente não tinha máquina de lavar roupa e você lavava no tanque. Antigamente não tinha supermercado, o homem saía para caçar.
deixa de ser frouxo, vai ser pessoa na vida, para com essas besteiras. Como eu já vi também gente criticando o outro, porque o outro não faz isso, o outro não faz aquilo. Aqui eu acho que tem duas coisas importantes que a gente tem que ver, né? Primeiro, isso talvez seja a coisa mais importante. Oi, Algarte, paz e bem. As pessoas têm que entender que não existe uma forma de comportamento única. Muito menos uma forma, vamos dizer, de comportamento que deve ser seguida sempre. É. Sabe, é muito fácil a gente virar e dizer assim: você sempre deve fazer isso. Paz e bem, Algarte. Você sempre deve fazer aquilo. Né? Em algumas coisas isso está certo. Né? Você sempre deve amar o seu irmão. Você sempre deve amar a sua irmã. Não importa o mal que o seu irmão ou a sua irmã te fez, você deve perdoá-los. Né? E por aí vai. Mas há uma tendência das pessoas de admitirem que só um padrão de comportamento é válido. Então, por exemplo, começam aquelas coisas assim, que você cria uma coisa e essa coisa tem que ser feita. Né? Então, isso é um problema, porque as pessoas começam a determinar que existe um comportamento que deve ser seguido. E a gente tem que tomar cuidado, porque o comportamento, ele tem algumas coisas que têm a ver com a época e a sociedade que você vive. E não tem nada a ver com algo realmente próprio da ética, do comportamento de quem segue a Jesus. Né? Então, por exemplo, quando eu era garoto, todo mundo no cinema, né, todo mundo que estava nos filmes, fumava. O mocinho sempre fumava. Inclusive, a mocinha sempre fumava. Aliás, tinha uma época que a mocinha ou a mulher que queria dar uma pista para o homem que estava afim, às vezes dava uma baforada de cigarro na cara do sujeito no filme. Mais de um filme eu vi isso. Se você hoje der uma baforada de cigarro na cara de uma pessoa, a pessoa fica ofendida. Porque aquele comportamento naquela época, com o que se conhecia e como se vivia naquela sociedade, fazia sentido, hoje não faz. Então, essa coisa de você querer dizer, por exemplo, como eu vi gente fazendo postagem nas redes sociais, dizendo que, como eu disse, né, antigamente não tinha supermercado, a gente tinha que caçar, antigamente não tinha máquina de lavar, se lavava no tanque, antigamente não tinha carro, tinha que andar a pé, deixa de ser frouxo, essas coisas assim. Isso é daquela época. Deus nos deu a inteligência para nós usarmos para conseguir coisas boas para nós. Deus nos deu a ciência, nos deu a habilidade manual para que nós possamos desenvolver coisas que nos levem a uma situação de vida mais confortável. Né? E essa fixação de uma forma, do jeito A ou do jeito B de viver, não faz nenhum sentido.
Já falei mais de uma vez aqui que nós temos que ter a fé integral. Então, pessoal, não existe esse negócio de ficar brigando entre o povo que só reza e o povo que só faz. Os dois estão errados. Nós temos que rezar e fazer. Sabe? Do mesmo jeito, é muito interessante essa colocação que Jesus fala aqui. Veio João, que nem bebe nem come, e dizem, ele está com demônio. Por quê? Porque na cabeça do judeu da época era necessário comer e beber. E você abrir mão disso era algo que em si era contra a natureza e, portanto, estava errado. Notam isso? Beleza. Aí vem Jesus e come e bebe. É interessante que Jesus fala assim, vem o Filho do Homem. Né? Ele está falando para os judeus, ele não vai dizer que é filho de Deus, senão vão matar ele na hora. Vem o Filho do Homem que come e bebe. E dizem, é comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Ou seja, se você come, você está errado. Se você não come, você está errado. Se você bebe, você está errado. Se você não bebe, você está errado. E muitas vezes você fica nessa coisa. Ah, fulano está errado, porque só faz isso desse jeito. Tinha que fazer daquele. Aí começa a fazer aquele. Vem um outro. Não, fulano está errado, porque não fez esse. Pessoal, não é por aí. A gente tem que entender que nós, como seguidores de Jesus, nós temos um ethos. A palavra ethos, né, quer dizer um comportamento, né, uma forma de ver o mundo. E nós temos uma forma de agir no mundo. É muito interessante porque Jesus fala assim, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Sabe, pega o livro da sabedoria na Bíblia e vocês vão ver que a sabedoria, ela é uma pessoa. Se vocês observarem o livro da sabedoria, em mais de um momento vocês vão ver que a sabedoria é uma pessoa e não uma característica. E aqui, novamente, a sabedoria foi reconhecida. Reconhecida baseada em quê? O que levou você a reconhecer a sabedoria? Em suas obras. Sabe, pessoal, é muito complicado esse negócio das pessoas ficarem o tempo todo vendo a vida dos outros com microscópio e dizendo, ah, fulano está errado em fazer isso, fulano está errado em fazer aquilo. Sabe, pessoal, em vez de ficar olhando se fulano está errado nisso ou está errado naquilo, não é melhor a gente se preocupar com o que a gente está fazendo? Né? Sabe, eu, por exemplo, acho muito complicado. Opa, tremeu o telefone aqui, caiu. É assim, né? Coisa improvisada dá nisso, né? Sabe, eu acho muito complicado quando eu vejo determinadas pessoas que, por exemplo, pregam ou vivem uma vida absolutamente separada do mundo. Né? Não, eu não posso fazer tal coisa porque tal coisa é do mundo. Eu não posso fazer tal coisa porque tal coisa é do mundo. Eu não posso fazer... Tá, e o que você vai fazer? Aí eu vou vir na igreja, eu vou rezar e vou voltar para casa. Ah, tá. E quando você estiver em casa? Quando eu estiver em casa, eu vou ficar lendo a Bíblia e vou ficar vendo
um canal religioso, mas quando chegar no na coisa de notícia, eu troco, porque notícia é do mundo, não me interessa. É por aí. Tudo bem, tudo bem. Você admitiu que você quer ser um eremita, então seja um eremita. Não vá mais nem à igreja. Se recolha, fique escondido do mundo e vá viver uma vida de eremita. É um direito seu. Tá? Também não acho adequado aquela pessoa que tem uma vida que é assim. O que você vai fazer hoje? Bom, hoje de manhã eu vou fazer uma visita ao cemitério para ver as pessoas que estão sofrendo no cemitério. Ah, sim, e depois? Depois eu vou distribuir comida para os pobres. Ah, e depois? E depois eu vou... Opa, Fina Carioca. Fina Carioca é a pizzaria do André. É você, André? Meu filho querido. E aí a pessoa continua. Não, depois eu vou no hospital ver os doentes. E depois? Depois eu vou no orfanato. E depois? Ah, depois eu vou em casa, chegar em casa e dormir, porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas você não vai fazer mais nada, você não vai conversar com a sua família, você não vai ver um jornal, você não vai rezar um pouco. Não, porque eu vou ter exausto, não vou ter mais nada para fazer. É esse tipo de coisa que a gente não deve fazer. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como diz o ditado. Por outro lado, nós também não devemos passar a nossa vida determinando como cada um deve agir. Ah, não, se fulano não se vestir desse jeito, ele está errado. Ele se veste desse jeito. Aí vem outro, não, mas desse jeito também está errado por causa disso, disso e disso. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ter uma vida baseada no Evangelho. Que nós devemos ter uma vida onde nós agimos como Ele mandou agir. E aqui eu gosto sempre de lembrar, e eu vou lembrar isso não sei quantas vezes, né? Que é aquela coisa, o que Jesus indicou para a gente como resumo de toda a lei e os profetas. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa conduta. Essa é a nossa forma de agir. E nós não devemos ficar caindo nessa história de ficar ouvindo os outros e vivendo uma vida onde a gente só pode fazer o trabalho de Deus de um jeito. Né? Se eu não fizer desse jeito, eu estou errado, eu não estou fazendo o trabalho de Deus. Pelo contrário, pessoal. Às vezes a gente vai jejuar, sim. Mas às vezes a gente vai comer, sim. Às vezes a gente vai ficar sem beber, sim. Às vezes a gente vai beber, sim. Paulo é muito interessante quando ele fala assim, eu rio com os que riem e eu choro com os que choram. Né? Não existe uma única postura nossa. Né? A gente tem que entender que nós podemos e devemos viver como seguidores de Jesus o tempo todo, a todo momento. Mas não existe um comportamento único. E também nós temos que parar com essa coisa de ficar o tempo todo criticando todo mundo, porque todo mundo está errado e só o jeito que eu conheço está certo. Né? Nós devemos entender que cada ação de cada pessoa tem um motivo e ela pode sim ser justa a qualquer momento. Né?
E sabe, esse é o grande detalhe. Será que meu irmão está agindo bem? Olha o que ele está produzindo de frutos. Será que minha irmã está agindo bem? Olha o que ela está produzindo de frutos. A sabedoria é reconhecida por suas obras. A sabedoria não é reconhecida como ela pela forma dela agir, dela se vestir, da forma dela, de onde ela está, e sim pelas suas obras. Antes de dizer que alguém está certo ou está errado, vê o que essa pessoa está fazendo no mundo. Né? É aquela história que eu falei outro dia, né? Talvez hoje, nesse ano, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, muito mais importante do que eu fazer um jejum é eu dar de comer a alguém que está passando fome. Né? Eu até faço, um amigo meu, o Raymond, lançou um desafio. Ele falou assim: pega o dinheiro que você vai gastar com a sua ceia e dá para uma família com fome, ou para um grupo que cuida de famílias com fome. Então você para assim e fala: não, vou gastar R$ 500 fazendo a minha ceia de Natal. Beleza, então pega R$ 500 e dá para uma sociedade que está cuidando de pessoas famintas. E, Bernardo, mas 500 não dá. Então, diminui um pouco o seu gasto com você para poder cobrir o gasto com seu irmão. É duro, né? Difícil. Sabe, pessoal, eu acho que isso é uma coisa muito mais forte de se fazer no momento de advento do que eu fazer 2, 3 jejuns, 4 jejuns. Né? Não, eu vou comprar um presente e vou dar um presente para minha família. Ah, é, Bernardo? Quanto você vai gastar? Vou gastar R$ 200. Mas, Bernardo, por que você vai gastar R$ 200? Por que você não gasta R$ 300? Não, porque eu vou dar R$ 200 para minha família e vou dar R$ 200 para essa comunidade aqui, para esse grupo aqui que dá comida para os miseráveis. Ou essa creche aqui que tem uma festa. Né? Ou vou dar para os vicentinos da paróquia um dinheiro, né, correspondente ao mesmo dinheiro que eu gastaria com presentes na minha família. Sabe, pessoal, talvez eu reduzi o que eu gasto de dinheiro com a minha família para poder dar o mesmo tanto a uma creche, a um orfanato, ao bazar da igreja, sei lá, a uma pastoral da caridade, sei lá, um grupo que cuida de pacientes, pessoas doentes que não tem quem cuidar, um asilo. Talvez essa penitência seja muito maior e toque muito mais a Deus do que qualquer outra penitência que eu fizer. E o que é bonito é que vocês podem fazer isso absolutamente sem ninguém saber. Mas a obra está lá. E a sabedoria é reconhecida pela obra. Né? Aliás, talvez essa seja uma dimensão à parte. Né? Que nós podemos fazer obras que não chamam a atenção de ninguém. Nós podemos... Travou de novo, Diane? Que chato. Estou me mexendo aqui. Espera aí. Vê se melhorou. Né? Bom, espero que também. Bom, a minha cabeça agora está mexendo.
Sabe, pessoal, isso talvez seja coisa muito interessante. Em vez da gente ficar nessa balança do que faz, do que não faz, em vez da gente ficar, ô bomba Paraíba, paz e bem, em vez da gente ficar dizendo para um ou para outro que um está errado, o outro está certo e tal, em vez de ficar se preocupando com essas externalidades, né? É melhor a gente se preocupar com isso. Que nós sejamos reconhecidos por nossas obras. Que cada pessoa que se encontre conosco possa até falar, olha, o Bernardo, ele tem tal erro, ele tem tal coisa, ele já devia ter cortado o cabelo, mas ele cismou que só vai cortar o cabelo depois de tomar a segunda dose da vacina, isso é besteira dele. Até podem criticar você, mas que você não seja uma árvore que não dê frutos. Entendem? Em vez da gente ficar se preocupando se a pessoa está fazendo A ou B ou C, vamos nós fazer as nossas obras, porque nós seríamos reconhecidos pelas nossas obras, como a sabedoria é reconhecida pela sua obra. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Não sei, assim, se as pessoas gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que eu sou um louco, né? Mas eu precisava, assim, era necessário falar isso, né? Maria Alice aplaudiu. Olha, que bom, Maria Alice, é bom saber que você gostou, né? E ainda manda a mãozinha de oração. Ô, Henrique, pessoal, é meu colega de turma do diaconato, né? Um grande amigo meu, colega de diaconato. Pena que você chegou agora, Henrique. Eu acabei de fazer a minha pregação. Fátima, Diane, a outra Fátima, amém, mãozinha de oração. Diane mandou um geral também. Algarte mandou um amém. Fátima está lembrando que a fé sem obras é morte, né? Exatamente. Sabe, pessoal, quem sabe vocês não podiam fazer, pelo menos em parte, né? Dizem que todos temos um pouco de loucura, diz a Rita. Ah, é. Não, mas eu acho que loucura é bom. Alô? A sua é abençoada, diz a Rita. Ah, que bom, que bom. Sabe, eu acho que ser um pouco louco. Ah, Henrique, você perdeu um primo, Henrique. Pessoal, vamos rezar pelo primo do Henrique. O Henrique vai nos dar o nome dele. E vamos rezar também pela família do Henrique, porque é triste perder uma pessoa, né? Deus te abençoe, diácono, diz a Fátima. Sabe, Rita, eu acho que a gente tem que entender que ser um pouco louco é bom às vezes ser um pouco louco, sabe? Porque nem sempre o que o mundo está nos mostrando é uma coisa que faz sentido, né? Mas assim, eu sinceramente, eu acho que a gente podia tentar fazer, não sei se se vocês vão conseguir ser tão radicais como o Raymond propôs, de pegar o mesmo tanto que vocês vão gastar na ceia de Natal, nos presentes, e dar para os outros. Talvez vocês não consigam fazer isso. E eu quero dizer aqui que, como eu já falei essa semana, toda e qualquer proposta nossa não pode ser pesada demais, né? Mas quero fazer uma proposta para vocês, um propósito de advento, né? Abram mão de alguma coisa na ceia de Natal. Abram mão. Olha, eu costumo a ter 5 panetones na minha ceia de Natal. Então esse ano tenha 3 ou 4. Não sei.
Mas abra mão um pouco dessas coisas. Pegue o dinheiro que você ia gastar e dê ou para a sua igreja, ou para os vicentinos, ou para uma creche, ou para um asilo, para uma comunidade que cuide de pobres, de doentes, ou pegue esse dinheiro e dê para um mendigo na rua. Né? Eu sei que vai parecer loucura. A Rita está dizendo que loucura pode ser até necessária, concordo, né? O Algarte está fazendo uma observação. O dinheiro que talvez compraria para um churrasco, comprei alimentos para quem precisa. Perfeito, é exatamente isso. Vocês não sabem, mas o Algarte adora um churrasco. É uma coisa assim, que junta a família dele. O que ele falou aqui? Ele abriu mão de um churrasco e deu para alimentos para quem precisa. Né? Henrique, vai com Deus, você está na minha oração, sua família também. Deus te abençoe, Henrique. Henrique está indo para uma reunião com a paróquia dele pelo Zoom, né? Mas está mandando um fica com Deus para todos nós. Algarte, você fez perfeito, Algarte. É isso mesmo, é isso que eu estou falando. Você conhece a casa de Betânia? Maria Alice, assim, eu já ouvi falar, né, mas não vou dizer que eu conheço a casa de Betânia, tá? Né, mas seria uma solução. Acho que é um local legal. Levar, ou dar o dinheiro, ou dar mantimentos, ou dar alguma coisa para a casa de Betânia. É isso que eu estou falando, pessoal. Sabe, vocês abrem mão de alguma coisa. Sabe, mas eu não fiz jejum. Né? Eu não fiz jejum, mas você fez muito mais que um jejum, porque você abriu mão de algo que é seu pelo teu irmão. Sabe? Se você, Algarte, olhou e falou assim, poxa, meu irmão está com fome, eu vejo Jesus nele, e por isso eu vou dar essa comida para ele, é um show. Né? Os escoteiros ajudam lá, exatamente, é por isso que eu já ouvi falar de lá, né, Maria Alice, por isso que eu já ouvi falar de lá. É do Padre Léo, a casa de Betânia é do Padre Léo, o pessoal não sabia, tá vendo? Muito legal saber disso. Né? Mas é isso que eu estou falando, pessoal. A gente tem que pensar diferente. Sejam reconhecidos pelas suas obras. Sabe, pessoal, já passei um pouquinho do que eu costumo fazer, mas acho que foi legal. Hoje foi muito legal, sabe? Gostei de saber, gostei de ver, gostei de notar que vocês estão... Maria Alice também não sabia que é do Padre Léo. Né? Sabe? É isso mesmo, pessoal. Vamos seguir. Vamos mostrar ao mundo que a gente vê um mundo diferente. Que a gente pense as coisas diferentes. Né? Vamos nos importar com todos e cada um de forma particular. E vamos mostrar as nossas obras. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Preocupação não é vergonha. Se cuidar é necessário. Quem não puder, se protege. Todos vamos usar máscara. Isso vai passar. Até lá, vamos nos manter a salvo. Deus sempre estará conosco. Temos que fazer a diferença. Exatamente, Fátima, exatamente. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz. Que o Senhor sempre nos estará conosco. Abraço, pessoal. Até amanhã, 15h30.